Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer mais uma vez uma leitura desse livro, o último lançamento aqui do Divaldo Franco, O Essencial. Nós já trouxemos na semana passada e vamos continuar aqui nele, porque realmente histórias assim muito belas da época de Jesus. Então, dado ao tempo reduzido, nós vamos fazer a leitura, né? Porque realmente é uma leitura que dá muito prazer para nossa alma, né? Uma alegria fazer a leitura e nem, não há muito o que se comentar, é só apreciar mesmo a beleza da narrativa da Amélia Rodrigues, né? Então aqui, olha, nesse capítulo 4, ela vai falar, aqui ela tem esse conto dela, essa história. Não é um conto, é uma narrativa de algo que se passou ali na época de Jesus, né? Foram longos os dias de expectativa e de aflição. Viajando à noite e repousando nos períodos ensolarados, a fim de diminuir as dores das ulcerações e da fraqueza orgânica, ele chegara a Cafarnaum e misturara-se à multidão. Então, uma viagem difícil, né? Cansativa, que ele usava dessas estratégias para poder se preservar, né? Viajava à noite, que era mais fresco, e repousava nos períodos mais quentes, né? Para poupar ali o organismo. As marcas iniludíveis da lepra faziam-no enxotado como um cão. Não está falando, né? Então vamos ver aqui, está contando a história de alguém. É alguém, né? As marcas iniludíveis da lepra faziam-no enxotado como um cão desprezível para distante, impedindo-o de acercar-se do Galileu. Ouvira dele falar na distante Sidom, quando a sua fama por lá chegou. Narrativas estranhas e inacreditáveis referiam-se aos seus feitos como nenhum profeta antes jamais conseguira. Afirmava-se que ele era a luz que penetrava na escuridão e vencia toda a treva, que suas mãos tocavam a paralisia e desatrelava os membros mortos, restituindo-lhes os movimentos, que o som da sua voz adentrava-se pelos ouvidos moucos e rompiam-lhe o silêncio atroz, que repreendia os demônios e eles fugiam gritando de dor e de medo, que lavava toda a podridão do corpo e restituía-lhe a saúde. Certamente, pensava, ele somente o fazia aos filhos de Davi, das antigas tradições. Então, né, tá pensando que só fazia isso para o povo judeu, né? E essa pessoa, esse viajante que viajava à noite, estava pensando, e ele era estrangeiro, né? Ele era estrangeiro e não conhecia muito a legislação de Davi, mas sentia-se filho de Deus, embora não soubesse o seu nome ou quem era. Recordava-se da primeira despigmentação, da mancha arroxeada no pescoço, da borda eriçada em pontos pequeninos. Depois foram as sensações atordoantes do cansaço, das dores nos membros inferiores e superiores, das dificuldades para quaisquer movimentos e logo das primeiras feridas purulentas e nauseabundas. Ainda mantinha na memória quando a própria mulher, num momento de ira, chamou de leproso, e a sua voz propagou-se por toda a aldeia, que, sem piedade, correu à sua porta e apedrejou sem nenhuma consideração, expulsando-o da convivência social. Os filhos dele fugiram e os amigos amaldiçoaram-no. Ele próprio pensou em matar-se, fugindo. Porém, inicialmente, de todo lugar onde fosse visto, vamos de novo. Ele próprio pensou em matar-se, fugindo, porém, inicialmente, de todo lugar onde fosse visto e se viciado.
né? Ou seja, perseguido. Então ele pensou em se matar, mas preferiu não. Ele preferiu ficar fugindo das perseguições, né? Todos o odiavam, mas ele desejava viver, embora quase morto e em decomposição. Encetara a longa viagem sem esperança de alcançar o profeta. Pelos difíceis caminhos, experimentava sofrimentos, perseguições inomináveis, mas não desistiu. Sentia-se impulsionado a prosseguir e confiava no enviado. A linguagem do coração falava-lhe de venturas jamais vividas e de alegrias íntimas que lhe inundariam o ser, caso ele chegasse em tempo de ser socorrido. Olha a fé, né? A esperança que ele guardava dentro dele. Era um entardecer de fogo em tonalidades variadas. Um vento morno soprava, aplaudido pelas ondas, arrebentando-se nas praias de seixos miúdos. Ele estava a regular distância por trás de um sicômoro. O odor do corpo era-lhe quase insuportável e ele tremia sob a ação da febre. Então estava com uma doença bem avançada, né? À medida que os minutos se sucediam, foram se aglomerando as pessoas diante de uma barca ampla cravada na areia. Repentinamente, ele surgiu. Não saberia dizer como alcançara a embarcação. As suas vestes, em tonalidade cinza escuro, balouçavam ao sopro do ar quente. Os longos cabelos que se misturavam à barba do peito eram ondulados e esvoaçavam. Os seus olhos, porém, pareciam duas luzes brilhantes que passeavam sobre a multidão. Automaticamente, ele ajoelhou-se e queria cerrar as pálpebras sobre as vistas sem melhor luminosidade, mas não desejou perder a beleza daquele ser que parecia sobrepairar acima de todos. Um silêncio grandioso, quebrado somente pelas vozes da natureza. Era o prelúdio da sinfonia que sua voz doce e forte iniciava. Então, né, agora ele aqui, Jesus, vai começar a falar. Eu vos trago boas novas de alegria. Houve um frêmito forte e as pessoas acercaram-se mais sedentas de carícias e ansiosas por absorverem todas as palavras. Gente, imaginem, né? Jesus, num cenário todo desse como a Amélia está descrevendo, nessa expectativa toda, essa vibração toda preparada e de repente a voz dele, né? Vir com aquela tonalidade, aquelas notas perfeitas, né, de harmonia, tudo em Jesus era harmonia, né, e dizendo para todos aqueles sofredores, né, eu vos trago boas novas, né, é algo assim que só de imaginar a gente já fica uma sensação difícil até de expressar, né? Imagine quem estava lá e viveu isso, né? Assim também ele o fez. Saiu do ele agora no caso é esse, o leproso, esse doente, né? Essa pessoa que começa a narrativa a Amélia contando sua história ali na lepra, né? Então ele ouviu aquela voz e ele também fez. Ele que vivia se escondendo de todo mundo, naquele momento ele nem pensou quando ele ouve Jesus com essa exortação, né? Trago-vos boas novas, ele também se levanta, né? E olha, saiu do seu esconderijo e aproximou-se da multidão, esquecendo-se da própria desdita. Ele se esqueceu que ele era um perseguido, né? Um repudiado. Veja como Jesus tinha essa capacidade de fazer com que nós, né, amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus, com seu amor, ele só pela sua presença, ele conseguia fazer com que a gente resgatasse a nossa autoestima, né? Como fez com esse rapaz aqui. É muito, muito profundo pensar nisso, não é milagre, né? Depois
futuramente ali, no tempo certo, as ciências psicológicas vêm tratar dessas questões, né? As crianças que choravam silenciaram o pranto. Os endemoniados calaram-se miraculosamente e todos eram ouvidos e olhos nele cravados. Ou seja, a harmonia impera. Nenhuma desarmonia, nenhuma desarmonia conseguia se sobrepor diante da presença de Jesus, né? Ele distendeu os braços e pareceu envolver toda a massa que atraiu ao seu seio. E aí começa Jesus a falar. O Pai enviou-me a fim de que desperteis do letargo, da indiferença, do sofrimento, e vindes a mim, pois eu vos reunirei num rebanho e vos guardarei com a minha vigilância. As lágrimas que antes haviam secado dos seus olhos fluíram suavemente e escorreram pelas vistas cansadas e abertas em chagas vivas, refrescando-as. A noite esplendorosa, com estrelas cintilando ao longe e o luar derramando-se sobre a terra, era um espetáculo de beleza que não se recordava de antes haver percebido. E continua Jesus. Não temais os maus, nem os vossos males, exclamou, como se fosse um clarim mágico tocado ao longe. Eu vos tenho no coração e vos alivio todas as dores. Amai, porque essa é a chave para decifrar todos os enigmas, resolver todos os problemas, e nunca revideis ao mal com outro mal, perdoando o agressor, pois ele é infeliz e não sabe. A verdadeira felicidade consiste em amar, olvidando os ressentimentos e as paixões inferiores. Quem ama encontra um tesouro e nunca mais é o mesmo, pois que se torna rico. Portanto, digo-vos que tenho piedade daqueles que riem das misérias alheias e locupletam-se com as parcas moedas das viúvas e dos pobres, porque padecerão fome e alucinação. Felizes aqueles que, por enquanto, choram e recuperam-se perante as leis de meu Pai, porque se liberam das cargas dos crimes. Veja a forma como está colocado aqui, né? Claramente nos mostrando que felizes esses que choram por enquanto, né? Por quê? Porque estão se libertando das cargas dos crimes do passado. Então, claramente aqui dessa forma colocada, está dizendo da lei de causa e efeito. Está falando de reencarnação. Aqueles que estão sofrendo hoje, estão chorando hoje, estão, na verdade, reparando o mal que causaram lá no passado, né? O único sentido, continua Jesus, olha, o único sentido da vida física é a luta para a conquista do amor que produz harmonia e abençoa o mundo com a paz. Não vos canseis de amar, mesmo quando desamados e perseguidos, porque eles, os perversos, não sabem o que fazem. Tanto que foi essa frase que ele disse ali antes de expirar, né? Na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então Jesus nos olhava e nos olha e continuará nos olhando enquanto for necessário, com esses olhos de compassividade e de compreensão da nossa inferioridade, enquanto nós alimentarmos a nossa inferioridade, porque nós sabemos, né, que a nossa inferioridade durará, né, a nossa ignorância durará até o tempo que a gente quiser que ela dure. A partir do momento que nós reconhecermos que somos ignorantes, reconhecermos que existe algo a mais para ser vivido e aprendido, e nos dispusermos a isso, e começarmos a trabalhar em busca disso, né? Essa ignorância vai sumir, vai deixar de existir, porque nós vamos nos burilar, né?
Continua Jesus: eu vim para que todos tenhais alegria no coração e saúde para o bem viver. Novamente houve o silêncio, quando uma voz chorosa quebrou a harmonia. Então alguém vai falar: olha, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, que sou amaldiçoado pela lepra. De quem será essa voz? Desse personagem, não? Vamos ver? Que estamos lendo aqui a história, né? Houve um momento instintivo da multidão, abrindo passagem, e um homem recurvado sobre um bordão trêmulo aproximou-se dele. Todos o olharam ansiosos, com dúvidas. Jesus, abraçou o infeliz e disse-lhe: fica bem, eu vos quero em nome de meu Pai. Diante dos nossos olhos, e podíamos ver as carnes fremirem, ergueu o desgraçado e mandou que se fosse. Estava curado. Houve gritos, exclamações, júbilos, aleluia. E ele continuou atendendo os desditados que se acercavam. O enfermo de Sidom estava petrificado. Não saberia dizer como tudo agora ocorria, porque ele aproximou-se-lhe e indagou-lhe com a ternura de um amigo: que quereis que eu vos faça? Interrogou-o afavelmente. Quase sem fôlego, ele respondeu: que eu tenha paz. Esquecera-se da lepra e desejava aquela harmonia que dele exalava. Naquele momento não teve medo de morrer nem de viver. Jesus sorriu com gentileza e disse-lhe: ficai bom, eu o quero também. Então foram duas as curas. Aquele primeiro não era esse da história, esse aqui é o segundo, né? E eu quero também. E ordena: ficai bom. Todo ele tremeu, quase numa convulsão. Todos os músculos movimentaram-se e uma sudorese abundante lavou-lhe o corpo enfraquecido e em putrefação. De repente, sentiu que o anjo da saúde tomou-lhe todas as fibras e a lepra desapareceu-lhe. Quis agradecer-lhe, dizer palavras não dizíveis, mas não lhe chegavam à boca aberta pela surpresa imensa. Eu vos conheço desde ontem, ele arrematou, afirmando: segui em paz, que é a bênção do Pai no coração daqueles que o amam, e nunca mais vos esqueças de amar. Ele voltou a Sidom, a bela cidade fenícia, às margens do mar Mediterrâneo, e numa aldeia criou um albergue para os portadores da hanseníase, em homenagem àquele que lhe concedeu a paz. E jamais esqueceu a frase: eu vos conheço desde ontem. Ai, que lindo, né? Jesus dizer isso, e nós sabemos o significado. Não somente se houvera curado da lepra externa, mas daquela interior, que é a matriz de onde se origina e devasta o corpo. Muitos se haviam curado, recuperado a aparência que a morte consumiu depois, enquanto ele houvera adquirido a cura real, a do espírito necessitado de harmonia. A busca pela plenitude constitui o fator essencial da reencarnação, que deve emular o espírito no seu aprimoramento interior. Quando há uma perfeita sintonia entre o que se aspira e se realiza, facilmente a existência atinge a sua meta. E assim termina essa linda história, né? E veja que ela é curiosa, porque veja, ele era fenício, né? Ele não era um judeu, esse leproso, né? E nós sabemos que muitos ali receberam a cura, mas voltaram a pecar, né? Jesus dizia: vai e não peques mais. Antes de promover as curas, ele perguntava o que a pessoa queria. Por quê? A vontade, no sentido de fé. Você crê, né? Você quer, você deseja ardentemente. Esse era um requisito para as curas. E o outro requisito, depois de que
depois, requisito não, uma outra característica das curas é que depois que ele realizava, ele dizia sempre, vai e não peques mais. Mas por quê? Porque o que se sabe, assim como doenças hoje em dia a gente sabe que tem doenças que têm remissão. Diabetes é uma doença que tem remissão. Tem gente que não sabe, acha que não tem, mas tem, né? Só que você tem que pagar, não é pagar o preço, você tem que viver de acordo, né? Você tem que parar de comer do jeito que come e vai viver em remissão, né, sem até precisar nem de remédios, em alguns casos, para o resto da vida. Agora, se voltar a fazer o que não deve, voltar a se alimentar como se alimentava antes, vai voltar a doença, né? Então, Jesus, quando fazia a cura, ele não só perguntava o quanto a pessoa queria para ver ali o tamanho da fé dela, né? O poder da fé, como ele recomendava depois, vai, não peques mais. Por quê? Porque se voltar a fazer e viver e agir e a pensar como fazia, vivia, pensava e agia antes, aquela problemática vai retornar. É a lei de causa e efeito, né? Então, nesse caso, muito embora esse leproso de Sidom não fosse um judeu, ele recebeu a cura. Às vezes outro judeu que também recebeu, a gente sabe que teve muitos ali que receberam a cura, mas voltaram a pecar e perderam todo o benefício, né? Mas ele não. Ele voltou para suas terras, ele voltou para sua gente, e lá o que ele fez? Ele, como estava com a alma curada, ele foi propagar o bem por lá também. Então ele foi doar um pouco daquilo que ele recebeu de Jesus, ele foi fazer isso lá. Ele abriu um albergue para os leprosos daquela região, que nem eram cristãos, eram pagãos, né? E começou o seu trabalho, né? Então, com essa bela história a gente encerra, e para que a gente reflita, né? Sempre essas histórias belíssimas do Evangelho, elas vêm para que a gente reflita sobre a nossa conduta, sobre o que a gente faz, né? Quais as causas dos nossos males, o que é que a gente está fazendo de verdade para tentar mitigar, né? Qual o merecimento que a gente tem de um alívio, né? E o que a gente tem buscado fazer, e qual a nossa postura diante de outras pessoas, se nós estamos sendo instrumento de levar o amor, a cura, o bem-estar, sei lá, para o próximo, né? Então que a gente reflita sobre essas palavras. Agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus, uma excelente semana. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ver um texto do livro Otimismo, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Veremos o capítulo 15, cujo título é Reencarnação e Ouvido. O ouvido é com L, e portanto significa esquecimento. Então o título pode ser entendido assim, Reencarnação e Esquecimento. O título do texto já nos diz que se trata de recordarmos ou não encarnações anteriores. É bom ou não recordar o passado? Por que não nos lembramos das vidas passadas? Não seria melhor recordar o passado para não cometermos os mesmos erros? Por qual motivo Deus impede as recordações das vidas passadas? Esse texto trará esclarecimentos significativos para estarmos valorizando o nosso presente, o nosso dia de hoje. E veremos ainda que a recordação do passado pode prejudicar a nossa encarnação atual. Essas recordações podem travar nossas ações ou dificultar ainda mais a reparação, o perdão. Mas há casos de um ou outro fato da vida passada que pode vir à mente, pode ser uma necessidade dessa recordação. Deus é o Criador de tudo e tudo faz com sabedoria. Portanto, se não nos lembramos das encarnações anteriores, é para nosso bem. E quando é necessário lembrarmos, Deus permite no devido momento. Então, iniciando a leitura. Discípulos incipientes, ou seja, iniciantes da doutrina espírita, da mesma forma que negadores costumazes da reencarnação, apresentam-se suspeitosos a respeito das existências sucessivas
em face do esquecimento temporário dos fatos e ocorrências anteriores à atual viagem carnal. Informo que, se as lembranças permanecessem, seria muito melhor a jornada evolutiva, em razão de em razão de poder se compreender e eleger os comportamentos a assumir diante das vicissitudes, como das decisões que esperam consciência e conhecimento das ações para redundarem exitosas. Gostariam de saber com lucidez e recordar-se do porquê dos insucessos, assim como dos afetos, o que lhes facultaria uma correta eleição de pessoas para o círculo das amizades, com natural desprezo pelas desagradáveis e perniciosas. Evitariam, assim, a reincidência em problemas tanto quanto em conflitos geradores de desarmonia e desequilíbrios. A ordem social seria diferente, recheada de valores autênticos, onde não haveria lugar para triunfos de personalidades realmente não credenciadas ou capazes. Concluem, por fim, que o ouvido, ou seja, o ato de esquecer, concluem, por fim, que o ouvido parcial do passado fomenta dúvidas quanto às existências anteriores. Tais conclusões sofistas são destituídas de legitimidade. Então, o que nós vemos é que o fato de querer formar um grupo, ou seja, querer o convívio no nosso dia a dia, de estar apenas com as pessoas cuja amizade já está consolidada de encarnações anteriores, e dar indiretamente um certo desprezo ou desconsideração a alguém com quem não tivemos bom relacionamento em alguma vida anterior. Quantas vezes ofendemos alguém sem querer? Porque cada um de nós temos pontos de vista diferentes e usamos as palavras iguais, mas com sentidos diferentes. E, portanto, se não há diálogo em busca do entendimento, a amizade de um momento para outro pode se tornar uma inimizade. Jesus não disse amai-vos uns aos outros? Nós vamos em Mateus, no capítulo 22, versículo de 37 a 39, nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não querer nas encarnações futuras reencontrar as pessoas com as quais nos relacionamos bem, não teremos oportunidade de perdoar, de reparar os erros que cometemos para com outras pessoas. Então, se Jesus ensinou que não só devemos amar a Deus, mas também amar ao próximo como a si mesmo, isto indica que se temos uma inimizade, uma decepção com um amigo ou amiga, precisamos voltar a conviver com essa pessoa para podermos renovar essa amizade, perdoar um ao outro, pois, como filhos de Deus, somos irmãos. Estamos evoluindo e nos planos mais elevados não acontece de alguém alimentar mágoa ou muito menos sentimentos de ódio ou revolta. Para atingir planos mais elevados, encarnar em planetas mais evoluídos, é preciso exercitar o perdão e o amor fraternal. E este nosso planeta Terra evolui, pois seus habitantes também estão em evolução. Porém, aqui na Terra, por enquanto, estamos aprendendo a exercitar o perdão e o amor aos semelhantes. Se os nossos passos são lentos na reforma íntima, levará mais tempo para a renovação do planeta. A Terra está em evolução e continuará evoluindo, pois nosso Criador não deixará de agir em prol do progresso de cada um. Portanto, reencontraremos aqueles com os quais tivemos alguma desavença, alguma vivência infeliz em existência passada. E mesmo nessa existência, teremos quantas encarnações forem necessárias para que o perdão e o amor se concretizem entre ambos, para sempre. Precisamos vencer o orgulho, as tolas vaidades. Precisamos reconhecer que também erramos, magoamos outras pessoas e achamos que merecemos ser perdoados.
Mas por que não perdoar? Por que não reviver uma amizade? Seria orgulho? Alimentar o orgulho prejudica desenvolver em si mesmo a potencialidade de amar, de saber amar e perdoar. Continuando a leitura. Sem o esquecimento temporário das ações pretéritas, o progresso moral será impossível, ou pelo menos muitíssimo mais penoso para o espírito. Calcetas, ou seja, pessoas condenadas, né? Calcetas e fracos que ainda somos quase todos nós, diante da plena recordação das nossas vidas passadas, as neuroses e psicoses governariam as criaturas com mais vigor do que em nossos dias, porque as lembranças dos nossos erros e acertos seriam também conhecidas daqueles a quem amamos ou preterimos, auxiliamos ou prejudicamos. Aqui nesse parágrafo, né, é colocado que só da lembrança das vivências dessa encarnação já existem as neuroses e as psicoses, né? E imagine se nós recordarmos abertamente todas as vivências do passado, né? Porque nós estamos num grau evolutivo agora, mas em outras encarnações que já passaram, nosso grau evolutivo era mais atrasado. E se nós recordarmos disso, poderemos, né, termos mais dificuldades psicológicas, como ele está colocando aqui neste parágrafo. Continuando a leitura. O perdão não lucilaria, ou seja, não resplandeceria. O perdão não lucilaria benéfico no homem que se armaria de maior soma de rancor e desejo de vingança. Os ressentimentos tomariam campo nos painéis mentais com sérios distúrbios comportamentais. As pessoas se uniriam em grupos isolados, nos quais se negaria a oportunidade fraternal aos arrependidos ou aos viciosos para se corrigirem, gerando colmeias alienadas da realidade, enquanto os enfrentamentos motivados pela infeliz necessidade do desforço seriam mais repetidos e mais sangrentos. Vemos nesse trecho do texto que sem o perdão estacionamos na nossa evolução. Enquanto ainda valorizemos a vingança, ou melhor dizendo, quantos séculos e séculos teremos que sofrer para concluir que sem o perdão ninguém é feliz? Não é feliz quem errou e não é feliz aquele que não é capaz de perdoar. E assim permanecerão até que use a inteligência e o amor, adquirindo condição de praticar o perdão ensinado por Jesus. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E também é preciso ver que somos criados simples e ignorantes e ninguém acerta tudo, principalmente começando do zero conhecimento. Todos precisamos do perdão e todos precisamos perdoar. Só Deus é perfeito. Todos nós estamos em evolução e, portanto, não temos conhecimentos aprofundados sobre o amor e o perdão para exercitá-los com facilidade no nosso dia a dia, mas aprenderemos se exercitarmos. Continuando a leitura. As vidas anteriores ressurgem na existência presente do ser em forma de tendências e aptidões, experiências e dificuldades que caracterizam as conquistas e falhas de cada qual. Manifestam-se como saúde ou doença, lucidez mental ou retardamento, disposição ou reação para o trabalho, alegria ou amargura ante a vida em si mesma. Expressam-se como simpatias e animosidades. Animosidades são aversão, antipatia, né? Então, expressam-se como simpatias e animosidades, afeições e desafetos, confiança e instabilidade emocional em relação umas às outras criaturas. Então, vemos aqui que as aptidões e dificuldades que temos nessa existência é fruto das vivências que tivemos ou experiências que ainda não tivemos no passado, influem em nossa encarnação atual. Continuando a leitura.
Sob o véu da ignorância das causas, é, para muitos, bem difícil superar situações e pessoas desagradáveis, conviver em clima de tolerância e agir com serenidade em determinadas circunstâncias, que a sua recordação produziria estupor, ou seja, paralisia, e acenderia revolta, desencadeando processos cruéis de revide e dor. Por esse trecho do texto, podemos entender ou tirar como lição que precisamos nos conhecer e procurarmos como queremos ser e como conquistar as qualidades necessárias para viver bem com outros com os quais ainda não sabemos conviver, para que nós mesmos possamos viver bem. Continuando a leitura. É providencial o esquecimento das existências passadas enquanto se está no corpo físico. Mesmo após a desencarnação, o espírito não se adentra no conhecimento do pretérito, sem que, ao largo do tempo, adquira estrutura moral e evangélica para bem entender as próprias como as refregas, ou seja, as batalhas, os conflitos alheias em que se envolveu ou desencadeou com as condições exigíveis para amar e desculpar. No escafandro físico, a limitação dos 5 sentidos dá-lhe tempo de apurar a sensibilidade e burilar as arestas, facultando-lhe frestas por onde percebe a luz e antevê a felicidade. Treina paciência e disciplina as tendências más, adquirindo experiências para tentames e voos mais expressivos nos ideais que vitaliza. Muitas outras razões possuem as soberanas leis da vida para que o processo da evolução se dê mediante etapas sucessivas, amparadas por ouvidos temporários, nas quais todas as conquistas se tornam patrimônio individual intransferível, com o qual serão alcançados os louros da paz e as realizações da plenitude. Aqui nesse texto, ele nos aconselha a treinarmos a paciência e a disciplina para vencer as más tendências, né? E assim procuremos, né, desenvolver as nossas capacidade evolutiva, vencermos, né, as nossas más tendências e alcançarmos uma capacidade evolutiva maior. A nossa evolução ocorre em etapas sucessivas com as quais enriquecemos a nossa compreensão e atuação conforme as leis divinas, que possibilitam o avanço mais rápido em nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, cujo título é Esquecimento do Passado. Eu vou ler um pequeno trecho. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as que... vou ler novamente. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo,
De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre antes, durante a vida corpórea. Vou ler novamente. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. No Livro dos Espíritos, também há uma questão que fala sobre o esquecimento do passado, né? Da importância do esquecimento do passado. É a questão de número 393. Quem se interessar pode ler, porque está esgotando aqui o meu tempo, né? Então, vocês mesmos poderão estar vendo essa questão. Porém, ela tem relação com o texto do Evangelho que eu acabei de ler. Obrigada a todos, que tenham uma boa semana. Boa noite.